A Hora do Agronegócio. Olá, amigas e amigos, a Hora do Agronegócio aqui na Rede Jovem Pan. Hoje eu recebo aqui uma personalidade que é simplesmente extraordinária. O currículo dele é impossível de ser lido, mas para dar um flash, né? Vem da Universidade de Chicago, estudou com caras como Milton Friedman, Gary Becker, negros que ganharam o Prêmio Nobel da Economia, é o economista do ano de 2018, presidente do IBGE, foi presidente do BNDES, olha, é criador na GV, lá da revista Agroanálises, que até hoje está sendo aí muito bem tocada com Luiz Antônio Pinazza, que mantém isso aí vivo. Amigo nosso, em São Paulo, grande amigo. Mas esse currículo todo, Paulo, eu me rendo a uma coisa, e eu conheci o Paulo antes de conhecer o Paulo. Eu trabalhava com o Ney Bittencourt de Araújo, que era o presidente da Grosseries, e o Ney... Esse sim, grande figura, genial figura. Genial figura. E ele é o cara que trouxe o conceito de agribusiness para o Brasil. Eu entrei na Grosseries lá faz um tempinho, né? E ele falava, você tem que conhecer o Paulo Rabelo de Castro. Você tem que conhecer o Paulo Rabelo de Castro. É o maior e o melhor economista que temos no Brasil. Eu ouvia... Paulinho, eu ouvi isso. Um grande amigo. Olha, eu ouvi isso. Era bom de marketing. 82, 83, 84, ouvindo falar de você quando comecei a minha carreira lá naquela querida Grosseries. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Para esse privilégio. A Hora do Agro. Obrigado. Vamos começar privilégio. Ter você aqui no time não tem jeito. Você tem que falar, bom, situação econômica brasileira, o PIB, como é que está o nosso imbróglio? Como é que nós vamos aí para frente, Paulo? Bem e mal. Bem, porque podia estar pior. Houve uma ação do governo Jair Bolsonaro que deu certo. Eu, por acaso, havia dado uma entrevista no Valor utilizando uma expressão, vamos dizer, agressiva para dar uma noção de quão diferente teria que ser essa política, quão rápida e bem disseminada, difusa mesmo, e atingindo camadas populares sem fazer pergunta, que é o auxílio emergencial, que eu chamei uma distribuição por helicóptero, usando, por acaso, uma expressão usada em outro contexto, ligeiramente diferente, pelo meu professor Milton Friedman, quando ele falava no helicopter money, para se referir a um processo que poderia ser inflacionário e que lembrava aos alunos. Suponha que a Casa da Moeda imprima dinheiro, sai sobrevoando uma cidade, vamos supor que a cidade represente uma economia fechada de um país, e no dia seguinte todo mundo acorde difusamente com mais X unidades de Lobo-Guará no bolso. Se a produção, que também deve sofrer um impacto, aumentar um pouquinho, muito provavelmente o impacto sobre preço será maior, e aí ele explicava o processo inflacionário. Qual é a diferença da situação atual e por que deu tão certo? É que esta renda monetária, que foi distribuída difusamente pela Caixa Econômica, atingindo a base realmente, pela primeira vez, o governo reconheceu que tinha lá, eles afirmam, 30 e tantos milhões de invisíveis. Imagine, João, depois de a gente já ter durante décadas, não é nem anos, décadas, um projeto que começou lá com a doutora Ruth Cardoso, que era o Bolsa Escola, e que se transformou depois no Bolsa Família. Portanto, estranho, mas bem-vindo a essa redescoberta de uma parte enorme da população, que teve uma curiosidade. No conjunto macroeconômico, entrou mais dinheiro por esse auxílio emergencial do que saiu por conta da paralisação das atividades. Houve, assim, na realidade, uma sobrecobertura de uns 10% a 15%. E, portanto, esta é a razão pela qual determinados segmentos não só se mantiveram, e já vai a explicação, como também esses segmentos estão apresentando, vis-à-vis o mesmo período do ano passado, mais de 10% de aumento, segundo informações, por exemplo, da rede Cielo,
que é bem confiável, porque são os cartões de débito e crédito e assim por diante. Como, por exemplo, materiais de construção, por motivos óbvios, as pessoas, milhões de famílias nas suas casas, vendo ali um cimentado para fazer, um puxadinho para executar, uma pingadeira que estava faltando, a soma disso tudo deu um baita de um consumo formiguinha em cima de materiais de construção, já com alguma repercussão inflacionária, aí vem o Friedman parcialmente, e supermercados, pegando toda a cadeia de supermercados um pouquinho desprevenida, tendo em vista, por exemplo, aí vem a história do arroz, que não tendo havido como em anos passados, nosso amigo Ivan Vedequim ainda é da minha escola, trabalhou comigo, de olhar para estoques reguladores, cuidar dos estoques estratégicos da Conab. Aparentemente, o governo estava descuidado, portanto, foi fazendo exportações bastante rápidas, até para países vizinhos, e no balanço faltou uma certa quantidade de arroz, que nem é tanta, porque o mercado está abastecido, mas está abastecido com um nível de preço mais elevado. Mas isso também é válido para o preço do bovino, que está num recorde, e reflete também duas outras coisas positivas, que são uma demanda da China, que já reassumiu seu protagonismo econômico e é, de longe, a maior demandante dos produtos brasileiros, e mais o empuxe do dólar. O câmbio está extremamente favorável ao exportador. É que o Guedes é considerado liberal e ninguém daria para ele a alcunha de ser um maxi desvalorizador da moeda, como foram Mário Henrique Simonsen e o próprio Delfim Neto. Mas a maxi permitida pelo mercado e endossada pelo Guedes, de 50% sobre a base, a média de câmbio pré-pandemia, por assim dizer, é a maior maxi desvalorização que o Brasil já teve. Portanto, parabéns para o agronegócio, que vai bem. Então, nesse caso, você tem um avanço que já vinha do estímulo da safra. Nesse momento, o dólar já estava andando, portanto, a safra foi implantada em condições de preço bastante favoráveis. O clima ajudou, e isso também minimizou a queda registrada no PIB, que não vai ser tão grave, apesar de estar com fortes aspectos recessivos no setor de serviços. E neste aspecto, aí depois podemos comentar, é que vem, eu disse, o mal, no sentido de que o governo não fez para a pessoa jurídica, principalmente para a micro, pequena e média empresa, por motivos implausíveis, porque eu mesmo no BNDES deixei pronto o chamado cartão BNDES diretíssimo. O cartão BNDES já existia quando lá estive, mas um cartão BNDES sem interveniência de gerente de banco, com atuação direta do BNDES, mais uma utilização de um seguro de pagamentos, porque o BNDES, como um grande banco federal que é lucrativo, os brasileiros não querem que ele ali seja um banco arrombado, realmente trabalha direito e não iria trabalhar para perder dinheiro nesse cartão. Mas seria um cartão, ao mesmo tempo, lucrativo para o banco, com taxas extremamente baixas, de 10% ao ano ou menos, já com cobertura de seguro. E, portanto, é incompreensível que o governo não tenha tido esse olhar para a micro, pequena e média empresa. Mais de 500 mil há 2 meses atrás, as últimas estatísticas já tinham desaparecido. A gente vai pelas ruas, vai vendo quantas placas de aluga-se, vende-se, fechou, etc., desse comércio mais visível. Existe também um setor de serviços invisível que está aí penando. Mas o Brasil tem jeito. E eu acho que no ano que vem fica lá uma dívida pública enorme para ser gerenciada, mas
é bom para a tosse. A gente... Antes da gente falar aí das penas que nós vamos ter que pagar nesse calvário aí para 2021, uma curiosidade contigo. O Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia em 2002, dizendo, olha, ele escreveu isso, tudo que acontece na economia tem muito mais a ver com sorte, com acaso, com incerteza. É verdade. Eu não sei o que é que tu pensa disso, mas eu estava observando... Economia, para começar, economia é risco. É risco, né? Eu faço aqui um repto, porque não obstante os cuidados que aqui ressalto, eu estou sozinho aqui, eu não estou usando máscara, eu também, eu acho que todos nós estamos caprichando o máximo que podemos nesses aspectos de vigilância, de cuidados pessoais em relação aos demais. Só que o resto é risco. Não existe só um grupo de risco, esse é um termo equivocado. Todos os seres viventes humanos, ainda não se sabe se pega em gato, cachorro, etc., mas o coronavírus colocou todos em grupos diferenciados de risco. A vida é risco, enquanto o coração estiver batendo é risco. Qual o resto? É um absurdo que a gente não encontre um meio termo para retomar o processo educacional brasileiro. Já retomamos shopping, já retomamos estádios de futebol, já retomamos aí uma série de atividades prazerosas, o que fazemos muito bem. Os bares andam cheios, principalmente os ilegais, e, no entanto, as salas permanecem vazias. Então, eu acho que essa é a parte ruim dessa pandemia, que é uma propensão ao Brasil se perceber como uma economia assistida, quando, na realidade, nós precisamos, e você, nos seus livros, né, mostra que ninguém nasceu feito, que nós temos que ser guerreiros. Eu não vou lembrar das suas inúmeras obras best-seller, mas o poder do incômodo. A temática é essa. Não dá para ficar assistido o tempo todo. Nós temos que recriar as condições sob risco calculado e controlado, de retomar as nossas atividades o mais urgente possível. E Paulo, é muito engraçado, você acompanha o agro, né, muito bem, e a história do arroz. O arroz, desde que eu conheço o assunto, o pessoal só reclama, é o patinho feio da agricultura, uma droga, cresce o poder aquisitivo do brasileiro, cai o consumo do arroz, uma porcaria. Aí acontece explica para os nossos ouvintes, não é uma commodity muito demandada internacionalmente, né? Os países consomem muito, mas cada um produz o seu. Né? Aí você vê o que acontece, vem isso que você falou, esse Corona Voucher aí, né? O Corona Voucher. Esse auxílio, o dólar vai lá para 5,30, o Brasil exporta um pouquinho de arroz. Aí o arroz vira, da noite para o dia, o bicho, a coisa mais importante do mundo, o prato nobre da mesa. A turma do arroz, eu nunca contava com essa, ou seja, numa circunstância dessa aí, do que o Kahneman colocaria como não pensado, o arroz vai lá para cima. O óleo de soja, o óleo de soja agora está no preço parecido com óleo de milho, com óleo de girassol. Outra coisa interessante, eu estava conversando outro dia com o pessoal da Biov, da Abras, dos supermercados, e olha, Paulo, será que esse assunto todo, este choque, esta pandemia, esta crise, não vai nos levar no agronegócio a uma conclusão? Nós temos muita oportunidade de crescer, porque um pouquinho de arroz que você exportou, um pouquinho de renda na população, não tem mais arroz. O pessoal tirou biodiesel, soja de biodiesel, com medo de não ter o abastecimento. Nós não temos, de fato, uma oportunidade no agribusiness de dobrar de tamanho, de crescer, e é por aí que a gente teria que levar o eixo da nossa economia. Qual é a tua visão associando o crescimento do Brasil com toda a visão de cadeia produtiva e agribusiness, Paulo? Resposta sintética, perfeitamente viável. E é como o Brasil agro tem crescido. Só que com a seguinte ressalva importantíssima para quem nos ouve, que é um público qualificado, mas sempre bom lembrar: a agricultura não funciona aos solavancos, nem apenas com soluços.
esse preço mais alto do arroz e de alguns outros produtos é um soluço que vai ser contrabalançado por importações. O governo fez bem, exportou, agora arruma alguém para fornecer de volta, e também através da produção que se inicia e vai ter uma repercussão a partir de março, abril do ano que vem, com a próxima colheita. E aí, quem sabe não seja notícia, quando os preços despencarem. Por quê? Porque a quantidade de arroz que cabe na barriga dos brasileiros, que muitas vezes até sofrem problemas assim de fome crônica, mas felizmente, vamos ser realistas, aqui não temos aqui epidemias de fome. E, portanto, não temos barrigas assim tão vazias a ponto de poder assumir mais 30%, por exemplo, de produção de arroz. Se acontecer essa resposta, muito provavelmente os preços vão cair, aí ninguém vai lembrar de reclamar que os preços baixaram para menos de R$3 o quilo, por exemplo. Temos que ter uma política... Então, essa é a gangorra do agro, e como é que a gente faz essa organização do mercado. Apesar de sermos todos liberais e pró-mercado, o setor agrícola precisa de uma vigilância governamental que se faz através de estoques estratégicos para alguns produtos, com uma certa prudência. O governo nem tem esses recursos para gastar, mas pode fazer através até de operações futuras. Nosso amigo já citado Ivan Videquim foi quem, com o grande ministro Roberto Rodrigues e a minha modesta colaboração, introduzimos as operações PEP, e outras operações que minimizaram a necessidade de carregar estoques físicos, mas isso tudo precisa ser vigiado, e mais o mecanismo de comércio exterior, importantíssimo. Está sobrando, exporta. Está faltando, não tem desespero, não importa. E cada vez menos tarifas de importação ou de exportação. É preciso também respeitar, no caso da agricultura, essa porta de vai e vem. Agora, o mais importante, produzir com produtividade, valorizar as tecnologias, variedades novas da Embrapa. Por quê? Porque estamos vendo aí os terríveis efeitos da seca e das queimadas, e não são necessariamente em áreas de arroz, mas inclusive atingindo algumas. Mas não importa. O que importa é que nós temos que fazer uma agricultura cada vez mais sustentável, e isso exige tecnologia e economia de áreas. E o Brasil tem feito isso, diga-se de passagem. Ele teve um salto de mais de 5 vezes a produtividade de alguns poucos anos atrás, razão pela qual estamos chegando só em grãos próximo à marca, que seria a minha marca, do meu plano de metas para o Brasil, de 300 milhões de toneladas de grãos. Nós chegamos esse ano aos 258 milhões, dependendo aí de como se faça a conta. Estamos chegando lá, mas é preciso que a gente chegue cada vez mais com produtividade crescente e com respeito ao ambiente. Paulo, você falou de meta, e eu sinto, em toda a conversa que a gente está ouvindo, ninguém fala, olha, o Brasil tem um PIB aí de 1,8, 1,7 trilhão de dólares, depende aí da conta. Depende da taxa de câmbio, né? Já foi mais de 2 trilhões. Então, eu acho que seria justo dizer, numa taxa normal, João, que nós temos um PIB de 2 trilhões. Perfeitamente plausível. E quando fazemos aquela conta lá que o CPEA desenvolve, das cadeias do agribusiness, o antes, dentro do pós, chega ali mais ou menos num número, também depende da taxa de câmbio, mais ou menos aí uns 400 bi de dólares, quando somos ano, é por aí, às vezes menos, às vezes mais. Agora, você acha que é viável a gente, olha, nós precisamos, e aí, pensando como um diretor de vendas, nós precisamos de 4 trilhões de dólares. Para ter 4 trilhões de dólares, eu tenho que levar esse PIB do agribusiness para 1. Você crê que isto seria válido num pensamento estratégico de país?
Porque eu não vejo ninguém falar de meta. Não, as metas pularam pela janela, foram suicidadas. E esse é o drama de todos os governos. Digo isso suprapartidariamente, os bolsonaristas que estão nos ouvindo não precisam ficar verdes, que nem o Hulk, de raiva, né? E os mais vermelhinhos não precisam também comemorar, porque Lula também deixou muito a desejar, apesar de ter sido um que dobrou o PIB, naquele período, e é preciso registrar, onde ele não atrapalhou, ele também não ajudou muito. Registros que ele que tinha ideias completamente tortas sobre o agronegócio, ele teve o melhor ministro da Agricultura, ressalvado as comparações, mas vai ser difícil de ter um outro Roberto Rodrigues, você imagina. E esta é a maestria deste rapaz que esteve na presidência. Ele soube chamar a gente do talento de um Roberto Rodrigues, de um Luiz Fernando Furlan, que eram pessoas de extração completamente diferente da dele, que ele nem conhecia, mas isso mostra a liderança, mostra a capacidade, flexibilidade, que talvez esteja faltando um pouquinho agora. Por quê? Porque é preciso aprender com a experiência, e se formos lá atrás, nós vamos ver que os nossos grandes presidentes, todos tinham metas. Getúlio tinha metas, o JK fez melhor, ele anunciou um programa de 30 metas, que eu, nele, me inspirei para um programa de 20 metas, no qual constava como 20ª meta, uma meta-síntese, que não era a meta-síntese do JK, só uma curiosidade, por acaso era Brasília, polêmica até hoje, porque aparentemente custou muito em termos fiscais, em termos talvez até de deslocamento da sociologia do país. Mas a nossa meta-síntese, no caso do nosso programa de metas, seria a revisão constitucional, que é o quê? Nada mais, nada menos do que um conjunto organizado e articulado dessas tais reformas que estão saindo aí muito remanchadas e bastante tortas. Reforma da Previdência, reforma tributária, fala-se agora de uma reforma administrativa, pensa-se numa reforma política e eleitoral. Isso tudo compõe uma revisão constitucional, só que nós estamos fazendo isso, não é nem bem a prestação, é fiado, a perder de vista. E isso é disso que o Brasil padece. O Brasil não tem problema nenhum, tá, João? Aliás, o agronegócio acabou de demonstrar isso. Eu repito, nos anos 70, tive que escrever gastei muita saliva para dizer que a então chamada agricultura não era um bando de latifundiários só. Claro, latifundiário tem até hoje, mas a estrutura era, na realidade, muito mais viável para dar um salto, e me lembro até com o nosso saudoso Ney Bittencourt Araújo, Flávio Teles de Menezes, mais alguns outros, lançamos a Agricultura Agenda para o Amanhã em janeiro de 1979. Faz as contas, temos aí praticamente, são 40 anos, né? E, portanto, num período, em termos históricos, curto, nós saímos de uma agenda para amanhã para uma agenda do hoje. E isso pode ser feito agora na agricultura, na economia urbana, retomando empregos. Nós temos que sair rápido dessa economia de assistidos, de coitadinhos, de desvalidos, de desempregados, de empresas fechadas, para empresas bombando e empregos. Aí sim, a agricultura vai ser demandada, nós vamos começar a chegar perto desses 4 trilhões, o efeito em parte vai ser estatístico. Você vai dizer, mas como é que a gente chega rápido nesses 4 trilhões de dólares? Em parte é porque nós hoje estamos com um câmbio muito desvalorizado. Muito provavelmente, quando nós melhorarmos as nossas condições macroeconômicas, o brasileiro que hoje, se cair lá em Miami, ele não consegue nem pagar um hambúrguer direito, não é porque tenha muito imposto, porque o dólar está muito... E se cair na Europa, se ele cair em Londres, ele quebra no primeiro dia de passeio. Mas
Nós vamos melhorar essas condições quando o dólar cair. Em dólares, o nosso PIB terá aumentado, significa dizer o Brasil tem condições de ficar mais rico. E o que o brasileiro quer é ficar mais empregado, mais rico e mais confiante. Paulo, então tá certo, temos que cobrar meta, é um papel nosso aqui de jornalista. Cobrar metas. Chegou uma autoridade aí no teu programa. Sim, mas Tereza Cristina, mas para ela vai ser fácil. Quantas milhões de toneladas o Ministério está imaginando que possamos alcançar? E aí outras metas no campo social. Na área de educação, por exemplo, finalmente nós temos o IDEB que pelo menos calcula quanto que estamos devendo. Isso é bom. Certo. Paulo, ok, então já fico tranquilo aqui, o negócio é cobrar meta. Agora, no nosso tempo aqui nossa conversa está ótima, nosso tempo... Mas nós já furamos a meta, né? Já estamos quase na meta aqui dos nossos 30 minutos. E temos aqui 5 minutos para encerrar. Eu queria, então, neste final, 2 coisas. Uma, 2021 está aí, nosso campo do agro, agricultores, alguma visão para ele, de Paulo Rabelo de Castro. E lá no finalzinho eu queria saber só uma coisa. O Rio de Janeiro tem jeito? Porque dizem que pão de açúcar é o maior símbolo do agribusiness do Brasil. Então, a turma carregava açúcar, cheirava açúcar, né, na caravela. É verdade. Aquele morro na forma de pão. O Rio já foi agrícola. Pois é. Então, essas duas coisas. Com açúcar, e quero te dizer, mais adiante, também uma parte dos morros da Tijuca foram todos devastados. Houve um plantio forte de café. Também. Então, é café com açúcar. Né? E depois o Dom Pedro II replantou a floresta da Tijuca, ou seja, dentro de um único ciclo colonial / imperial, nós tivemos um processo, primeiro, de propagação de agronegócio, de commodities, tivemos devastação, mas tivemos também recuperação ambiental, e eu acho que devemos resgatar isso. E devemos resgatar o que é o Rio de Janeiro, que é de todos os brasileiros. O Rio de Janeiro sofreu uma injustiça terrível. Ele, depois de perder a capital, isso é inevitável. No planejamento de país, às vezes a capital se desloca. Eu não sei por que foi para o interior, porque Goiânia não dependeu de Brasília para virar a grande Goiânia, e Anápolis e todo o resto do interior, Cuiabá, etc. Não dependeu de Brasília, nem ter políticos lá. Então, esse raciocínio de que levamos para o interior era mais um ponto que o Juscelino colocou, e principalmente era algo que estava escrito na Constituição e que ele cumpriu. Ele cumpriu uma meta. Agora, descumprimos a outra meta, pois estava escrito que nós teríamos o Estado da Guanabara, minha carteira de identidade ainda do Estado da Guanabara, que teria seus senadores, era uma cidade-estado. Onde é que está a minha cidade-estado? Casou na polícia com o Estado do Rio, nada contra. Rico em petróleo, rico em belezas naturais, mas o Estado do Rio é o Estado do Rio, e o Rio de Janeiro é uma cidade-estado do Brasil. Quando a gente não resolver isto politicamente, muito pouca gente fala disso, vai ter como se fosse assim, um trauma freudiano atrapalhando. Fora o Freud, é preciso também chamar o Stallone. O Stallone, para dar jeito. Tem que chamar o Stallone, mas não para pegar o bandido que está na comunidade, que também, essa é uma questão da polícia, é a lama de corrupção que varre e ainda continua varrendo esse nosso pobre Estado. Paulo, olha, o nosso política brasileira tem que sofrer, a política carioca tem que sofrer uma verdadeira virada. É uma virada que nem o agronegócio fez. Paulo, nós temos aqui mais 2 minutos, eu queria que você desse em 2 minutos o teu recado aqui para a população, consumidores, produtores, enfim, a palavra de Paulo aí para... 2021 significa dizer, como diz o ministro atual, que está aí meio balança, mas não cai, eu sou mais Brasil que Brasília. Ele pegou essa frase, só não praticou o suficiente e também não se preveniu, porque ele está sendo enrolado cada vez mais por Brasília. Em Brasília, você tem que chegar com a mala pronta de projetos prontos, portanto, metas acompanhadas do planejamento. Também não basta a meta sem o planejamento e articulação. Então, nós temos que retomar isso, e o 2021 será do jeito que a gente
queira e que o Bolsonaro se convença. E não adianta fazer assim, assim. O que ele tem que fazer é assim, ó. Não é dar um tiro na cabeça, é: devo pensar, devo chamar quem pensa, devo fazer um planejamento, devo pensar um pouquinho menos em ganhar a próxima eleição e devo pensar em planejar para esse futuro. Generosidade, patriotismo, tal como eles vendem todo dia, agarrados na bandeira verde e amarela. O Brasil é um Brasil que vai crescer 3%, com pressões inflacionárias. Eu dei essa dica para você, ou seja, vai fechar com um número de inflação bom, mas o agronegócio em particular, já que a hora aqui é do agro, dizer: atenção, companheiros do agro, os custos agropecuários devem crescer em dólares bastante forte no ano que vem, mais forte. E a rentabilidade tem que ser muito bem administrada no próximo ano. Esse é o recado que eu deixo, em particular, para aqueles que nos acompanham no agronegócio. O resto do Brasil é rezar. Quem sabe rezar, reza. Quem não sabe rezar, pede que o programa do Tejon manda um catecismo. Paulo, agradecemos muito. Nosso tempo está esgotado. Obrigado por tuas considerações e tamo junto e viva o Brasil. Viva o Brasilzão. E viva o Brasil. Valeu, Paulo. Vamos obrigado. torcer. A hora do agronegócio.